Saudações, povo de Deus, aqui presentes no canal da Paróquia São José de Vespasiano e tantas outras pessoas que nos acompanham de longe e de perto para este momento de espiritualidade com a Santa Palavra de Deus. Neste domingo, dia do Senhor, dia da família, dia privilegiado para escutarmos e meditarmos a Palavra de Deus, para a vivência do dia a dia. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Meu amigo, minha amiga, tome em suas mãos a sua Bíblia para juntos meditarmos esta palavra que nos indica o caminho nos percursos, às vezes, tortuosos desta vida. A palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Hoje vamos rezar e meditar um trecho do Evangelho de Marcos. Marcos, capítulo 3, versículos de 20 a 35. Então vamos com bastante tranquilidade nesta leitura preliminar do texto. Jesus entrou numa casa e outra vez se ajuntou uma multidão, a ponto de nem conseguirem comer. Tendo sabido disso, seus parentes vieram para retê-lo, pois diziam: está fora de si. E os escribas provenientes de Jerusalém diziam: ele está possuído por Belzebu e expulsa os demônios pelo chefe dos demônios. Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino se divide internamente, não pode manter-se aquele reino. Se uma casa se dividir internamente, não poderá manter-se. Assim também, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não pode manter-se, mas se acaba. Além disso, ninguém pode entrar na casa de um homem forte para saquear seus pertences sem antes amarrá-lo. Só depois saqueará sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos filhos dos homens, tanto os pecados como as blasfêmias que tiverem proferido. Aquele, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo, jamais terá perdão, mas será réu de pecado eterno. Isso porque diziam: ele tem um espírito impuro. Chegaram então a mãe e os irmãos de Jesus. Ficando do lado de fora, mandaram chamá-lo.
Ao redor dele estava sentada uma multidão e disseram-lhe: Tua mãe e teus irmãos e irmãs estão lá fora e te procuram. Ele respondeu: Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E olhando em redor para os que estavam sentados junto dele, disse: Eis minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido amigo, querida amiga, se você quiser, desejar, pausar o vídeo para poder voltar ao texto novamente, para assim, de forma bastante tranquila, perceber as palavras, um versículo que te chamou a atenção e assim você poder mergulhar mais profundamente no oceano que é a Palavra de Deus. Convido a você a se imaginar nesta cena. Jesus entrou numa casa. Jesus tem predileção pela casa. Jesus convive com as pessoas. E de casa em casa, como muitas vezes agora neste tempo de crise, a igreja permanece viva de casa em casa. Jesus entrou numa casa. Imagine que seja a sua casa. Jesus entrou. E ao redor da sua casa se formou uma multidão de pessoas sedentas à procura de Jesus, à procura de uma palavra que possa guiar a sua vida. Então estamos ali com Jesus em casa. E ele ensinava as maravilhas de Deus, o projeto do reino. Porém, à medida que ele ensinava e anunciava o reino, era revelada a sua identidade. E à medida que a sua identidade era revelada, as pessoas iam tomando e fazendo as suas decisões. E muitos o seguiram, multidões o seguiram, mas alguns realmente fizeram a sua opção de estar atrás do Mestre para seguir os seus passos. E outros já não aceitaram essa proposta da novidade do reino. E vários grupos então já faziam oposição a Jesus e entraram em controvérsias com ele. Hoje, aqui nesse texto, é o grupo dos escribas. Nesta controvérsia de que Jesus, no seu ato de expulsar o mal, o fazia em nome do mal, e é uma contradição. Portanto, nas controvérsias e nas oposições, Jesus vai caminhando, continua na casa.
você que está em casa com Jesus, ao redor dos seus, tem o coração aberto para esta palavra. Não está fechado. Está aberto a novas propostas. Abertos estamos à novidade do reino. Ao contrário disso, o fechamento total é justamente o pecado que Jesus fala aqui. O pecado para o qual não tem perdão, mas não porque Deus não perdoa, é porque a pessoa se fecha de tal modo que ela não aceita e não percebe a ação de Deus na história através do Espírito Santo. Ela não permite que o Espírito Santo haja na sua vida. O Espírito sopra onde quer, mas necessita de janelas abertas para renovar esse ar, dando ar novo. E é a novidade do reino. Por isso, quem se fecha não consegue perceber e nem permitir a ação de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, aí está a sua família em casa, nesta casa onde Jesus entrou. Portanto, a família de Jesus é a sua família, é a minha família, é a família dos filhos e filhas de Deus, porque em Deus somos todos irmãos, filhos de um mesmo Pai. Por isso Jesus diz, para além dos laços de sangue, a família de Jesus, seus irmãos e suas irmãs, é esta família ampliada. Seus irmãos e suas irmãs são todos aqueles que ouvem e cumprem a palavra de Deus, ou seja, a sua vontade. Por isso, meu irmão, minha irmã, neste domingo, dia do Senhor, você que está aí com a sua família, tem possibilidade de estar com sua família, Jesus entrou na sua casa. Imagine-se aí conversando com Ele, colocando para Ele, dialogando com Ele, a situação da sua família, como está a sua família? A família, como vai? Jesus pode estar fazendo essa pergunta para você. E a sua família, como vai? Então, dialogue com Jesus, conte para Ele. Ele entrou na sua casa. Neste diálogo íntimo, de amizade e de irmãos. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vamos pedir a bênção de Deus para nós, para as nossas famílias, de modo especial para a sua família. Jesus entrou
na sua casa. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão e proteção da amada Mãe Maria, Mãe de Jesus, e do seu esposo São José, desça sobre você e a sua família a bênção de Deus rico em misericórdia, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um bom domingo a todas e a todos. Fiquemos em paz.